Você sabia que alguns erros na introdução alimentar podem mudar a saúde do seu bebê para sempre? Hoje eu vou mostrar os 10 erros mais comuns e como evitar cada um deles. Fica comigo até o final, que o último erro é o que eu mais vejo no consultório. A introdução alimentar, ela começa aos 6 meses, mas depende dos sinais de prontidão de cada criança. Depende se a criança ela for uma criança prematura, ela vai começar posteriormente. Se ela for uma criança que nasceu no tempo certo, a termo, ela vai iniciar aos 6 meses. Mas a gente tem que dar atenção aos sinais de prontidão. Se a criança ela já está apta para poder iniciar a alimentação. Quando ela tem interesse pelos alimentos, quando os pais estão se alimentando, quando ela consegue já sentar com apoio, consegue manter a cabecinha ereta, controlando, a cabeça com o tronco. Quando diminui o reflexo da língua de empurrar os alimentos, que é muito comum no bebê. E quando ela começa a ter interesse pelos alimentos, ela começa a querer pegar os alimentos, quando os pais estão se alimentando. Então são os sinais de prontidão. A gente tem que ficar alerta. Se a criança já está pronta, a gente pode iniciar a introdução alimentar aos 6 meses. Antes disso, não começamos. É o leite materno ou fórmula. E é muito importante a introdução alimentar nesse período a partir dos 6 meses, porque ajuda no desenvolvimento, prevenção de deficiências e vínculo familiar. Quando a criança tem a oportunidade de já estar se alimentando nos horários das refeições dos pais, mantendo um vínculo com a família. E no consultório eu vejo muitos pais ansiosos para iniciar essa introdução alimentar. Então a gente tem que avaliar se o bebê realmente está pronto para a gente poder começar. Erro número 1, antecipar a introdução. Antes dos 6 meses, apenas leite materno ou fórmula. Por quê? Porque o intestino do bebê ele está muito imaturo e se a gente começa a introduzir outros alimentos que não seria o leite materno ou uma fórmula especializada, até mesmo iniciando com leite de vaca in natura, pode acontecer que a parede intestinal ela começa a absorver moléculas maiores e o sistema imunológico ele entende como se fosse um corpo estranho no organismo. Isso inicia-se um processo de alergia no bebê. Então, o importante é usar fórmulas adequadas para o bebê nessa faixa etária ou leite materno, que seria o ideal. Os riscos da gente fazer outra introdução alimentar de outros alimentos antes dessa faixa etária seria, nos casos das alergias, como eu já expliquei, a questão da sobrecarga intestinal e a questão da anemia, porque a criança pode ter diarreia com sangue, isso pode gerar um quadro de anemia também. Erro número 2, usar sempre papinhas muito lisas. Pode atrasar o desenvolvimento da mastigação, porque é necessário que a criança aprenda a mastigar, porque ela vai desenvolver o músculo da mandíbula, da bochecha e vai ajudar na coordenação da fala. Se a gente dá papinhas muito lisas, a criança não consegue trabalhar essa musculatura. Isso vai trazer deficiência para ela futuramente. Então, inicialmente, a gente inicia as papinhas amassadas em forma de purê e sempre deixando alguns pedacinhos a mais à medida que ele vai iniciando a introdução alimentar, para que ele comece a fazer o processo da mastigação. Então, inicia com eles amassados, aí coloca pedacinhos sempre cortados de formas corretas, sempre amassando cada vez menos, que eu sempre oriento, quando vai fazer a papinha, você amassa com garfo, e vai diminuindo aquelas amassadinhas para ficar pedacinhos, para que ajude o bebê no processo da mastigação. Então, a gente inicia assim, até a gente chegar de uma forma consistente como a comida da família. Erro número 3, adicionar açúcar, sal e temperos fortes. O bebê, ele nasce preferencialmente com um paladar meio doce, mais para doce e um pouco neutro. Então, a gente não introduz o açúcar só introduz o açúcar depois de 2 anos. Porque se a gente começa a introduzir o açúcar para o bebê antes dessa faixa etária, o que acontece? O bebê começa a selecionar os alimentos. As frutas, que seriam frutas menos doces, ele passa a não aceitar. Mesma coisa acontece com o sal. Se a gente começa a introduzir o sal ou alguns temperos fortes, ele tem um paladar mais intenso. Então, isso dificulta o bebê em relação aos alimentos. Então a gente tem que introduzir alimentos de forma in natura, da forma que ele é, para ele conhecer o sabor do alimento, ele ter o paladar e desenvolver o paladar. Então ele vai desenvolvendo o paladar à medida que a gente vai introduzindo os alimentos. Vou deixar uma dica para vocês: usar sempre temperos naturais, alho, cebola, tá? Evitando, conforme eu já falei, o açúcar e o sal. Até porque o sal tem uma sobrecarga renal e a gente não pode deixar isso acontecer com o bebê. Então fica essa dica: temperos naturais, alho e cebola. Erro número 4, forçar o bebê a comer.
Isso gera uma relação negativa com a comida. A criança ela tem que ter disciplina, tem que ter horários, a gente tem que respeitar. Então não adianta você forçar o bebê. Às vezes não está na hora, ele não está preparado para se alimentar, não é o momento dele. Então a gente tem que respeitar horários, né? Sempre colocar horários das refeições. Depende do que você vai dar ao bebê antes. Se você introduzir água, sucos, leite antes do horário da alimentação dele, das refeições, ele não vai ter essa vontade. Então ele passa a não querer. Então isso gera uma relação negativa com a comida. Então é muito importante deixar a criança bem à vontade para poder se alimentar. Devemos respeitar os sinais de fome e saciedade do bebê. Erro número 5. Repetir sempre os mesmos alimentos. Temos que ter uma variedade de alimentos, senão você cria no bebê uma seletividade alimentar e deficiência, porque ele passa a gostar só de um alimento. Quando vai introduzir os alimentos, você tem que introduzir de forma que ele conheça, cada dia ele experimente uma fruta, um legume, uma verdura, para que ele possa conhecer todos os sabores. Trabalhar esse paladar dele, né? Despertar esse paladar para alguns alimentos, que vão ser preferenciais, lógico, em alguns momentos da vida dele. Mas a gente precisa introduzir todos eles, até para não causar deficiência e deixar que ele vai, com o tempo, ele vai acostumando com os paladares. Às vezes, na primeira vez que você introduz, o bebê pode rejeitar o alimento. É normal, porque ele não conhece aquele alimento, não é comum para ele. Mas a gente precisa oferecer aquele alimento, repetir aquele alimento várias vezes. Lógico que você vai introduzindo outros, mas sempre você volta para aquela frutinha, para aquele legume que ele não gostou, porque ele precisa de 8 a 10 repetições para que ele reconheça e que ele goste daquele paladar. Erro número 6. Oferecer alimentos perigosos para o engasgo. Exemplo, uva inteira, alguns alimentos, se você não souber cortar os alimentos de forma adequada, tem que cortar de forma... Cada alimento tem a sua forma de corte. Então é muito importante estar aprendendo isso, porque isso pode gerar algumas eventualidades, né? Como o reflexo gag e o engasgo. O reflexo gag é normal do bebê. O alimento vem, fica um pouquinho atrás da língua, ele tenta colocar o alimento para fora, ele começa a tossir, às vezes dá ânsia de vômitos e chega até a vomitar, tá? Isso não é uma emergência, isso é normal, acontece várias vezes quando você introduz o alimento no bebê. O engasgo já é diferente. O bebê, ele se engasga quando o alimento, ele fica parado nas vias respiratórias. Aí, realmente, ele perde a respiração, é uma emergência. Às vezes tem que levar direto para a emergência ou chamar o SAMU. E também tem a manobra do desengasgo, que é muito importante, e a gente pode estar falando no próximo vídeo, ensinando como a gente pode fazer essa manobra em casa mesmo, para ajudar nesse momento. Sempre cortar os alimentos de forma correta, cozinhar e supervisionar o alimento. Nunca deixar o bebê se alimentando sozinho, colocar ali na mesinha, na bancada dele e virar as costas, fazer alguma outra coisa. Sempre estar ali supervisionando. Muito importante, como eu falei, da uva inteira, cenoura crua, pipoca, castanha. Às vezes você está ali comendo uma pipoca, o seu bebê pode pegar alguma pipoquinha ou alguém passar, dar alguma coisa para ele. Então é muito bom a gente ficar de olho quando isso acontece, entendeu? Supervisionar sempre. Erro número 7. Usar distrações como TV e celulares. É muito comum, às vezes, para você introduzir uma alimentação, pela dificuldade que é você introduzir, do bebê aceitar, os pais colocarem telas para os bebês se alimentarem vendo a tela ali. Isso é ruim, porque você associa a alimentação com um filme, com um vídeo, e o bebê precisa daquele momento que ele da mastigação, que é um processo dele conhecer o alimento, a textura do alimento, desenvolve a parte sensorial, a cor, o cheiro. Então é muito importante também para manter o vínculo com a família. É o momento que você vai se alimentar. O importante, né, nem sempre a gente consegue fazer isso, mas o importante é se a gente conseguisse fazer o horário da nossa refeição ser o mesmo horário da refeição do bebê, para poder ele ter aquele vínculo familiar. E você mostrar para ele o que é cenourinha, o cheirinho do arroz, o cheiro da alimentação, a textura, ele poder segurar o alimento. Então isso faz com que o bebê tenha vínculo tanto com os pais e ele consiga se alimentar de forma corretamente. E quando ele está muito ligado à tela, o que acontece? Ele vai se alimentando, ele nem não sente a sensação de que ele já está saciado. E ele se alimenta de forma espontânea, entendeu? Então isso é ruim. O ideal é a gente criar aquele momento, aquele vínculo familiar, aquele vínculo do bebê com o alimento, para que ele tenha laços com aquela alimentação e com a família também. Erro número 8. Substituir refeições por sucos e leite em excesso. Devido ao excesso de açúcar, pode gerar cáries e tem poucas fibras.
A melhor opção é ingerir frutas in natura e água. Erro número 9. Ignorar alimentos ricos em ferro e proteínas. O ideal é fazer um alimento com um prato bem variado, né? Tem que ter leguminosas, tem que ter verduras, tem que ter cereais, proteínas, bastante fibras. Então, o prato do bebê é um prato colorido. Em um próximo vídeo, a gente também vai estar falando sobre como montar o prato do bebê. Os riscos de você não introduzir alimentos com proteínas e ferro, atraso no desenvolvimento e pode gerar anemia. Exemplos: carne bem cozida, lentilhas, feijão, ovo. Erro número 10. Oferecer ultraprocessados. O que são os ultraprocessados? São as bisnaguinhas, são os biscoitinhos, são os danoninhos. A gente não introduz esse tipo de alimento antes de 2 anos de idade, porque eles são ricos em açúcar, sal e conservantes. Então a gente evita o uso desses alimentos nessa faixa etária. Sempre priorizar alimentos de verdade, alimentos in naturas, o ideal para o bebê, que ele conheça os alimentos da forma que eles são apresentados, da forma in natura. Como eu sempre falo, sempre priorizar alimentos de verdade, comida de verdade. Agora você já sabe os 10 erros que podem atrapalhar a introdução alimentar. Me conta aqui nos comentários quais deles que você cometia. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber dessas informações.